Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre dois jogadores do futebol turco que tiveram muito sucesso no futebol brasileiro e que, na minha opinião, poderia o Cruzeiro ficar de olho aí, ó, nessa reta final de janela ou pro início do ano que vem, que é a respeito do William Arão e também do zagueiro Gustavo Henrique, tá? Onde os dois estão lá no Fenerbahçe da Turquia, não devem permanecer para essa próxima temporada se aparecer boas propostas. E assim, até surpreende porque eles vêm de uma sequência interessante, mesmo que não saia nessa atual janela, principalmente no caso do Ilharão, na minha opinião, seria excelente para esse meio de campo do Cruzeiro. E assim, para falar bem a verdade, depois que eu vi essa notícia aí de que eles poderiam não ficar, eu fiquei até surpreso, porque realmente tem tido números interessantes nas últimas temporadas, e o Cruzeiro busca aí um jogador para camisa 5, quero falar mais sobre o William Arão, mas sem deixar também de citar o Gustavo Henrique, que se esses dois chegassem, né, para o meio da temporada agora, seriam excelentes, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui, ó, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos até o final do mês de agosto. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvidas me ajuda bastante. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado da Zapay, aplicativo que você pode consultar gratuitamente a placa do seu automóvel, seja carro, moto, para ver se tem algum débito em aberto, por exemplo, IPVA, licenciamento, multas, que você pode pagar utilizando o meu cupom Cruzeiro25 e parcelar em até 12 vezes no seu cartão de crédito e ter esse 25% de desconto em relação às taxas lá do aplicativo, que para você consultar é gratuito, tá? A placa do seu automóvel, para ver se tem algum débito em aberto. Então clica aqui no link que eu vou deixar na descrição do nosso vídeo ou nos comentários aqui, ó, fixado, vai ter o meu lá colocando o link da Zapay. Você clica, verifica, se tiver algo em aberto, você pode parcelar então em até 12 vezes no cartão. E não esqueça de utilizar esse meu cupom Cruzeiro25, tudo maiúsculo, para você ter esse desconto que vai estar aqui então para vocês. Bom, então eu quero começar falando aí sobre essa história, primeiramente sobre o Ilharão, onde teve algumas matérias, igual do portal Fanáticos, onde ele meio que está descartado, né, pela equipe turca e fica, por exemplo, à disposição do futebol brasileiro, inclusive sendo especulado no Internacional, tá? Enfim, ainda não foi concretizado, ou, por exemplo, um clube no Brasil que ele deve seguir o seu caminho, mas a equipe lá da Turquia tem esse interesse na liberação do atleta por meio de uma compensação financeira. E aí que poderia ter um problema, né? Porque hoje ele tem um valor de mercado bem alto, na casa aí dos 36 milhões de reais, só que assim, não acho que a equipe querendo se desfazer dele vai ficar com esse jogo duro, né, e liberar só por esse valor, não. Mas tem um contrato longo, jogador de 31 anos, que teve uma temporada muito boa no ano passado, 45 jogos, 1 gol e 4 assistências. Lembrando que ele foi uma indicação do técnico Jorge Jesus, que já tinha trabalhado com ele no Flamengo, e o Jorge Jesus foi lá para a Arábia Saudita, e então o Ilharão meio que perdeu espaço, né, para essa sequência. Bom, onde assim, foram 45 jogos, 1 gol marcado e 4 assistências, foi muito mais titular do que reserva, até por isso eu fiquei bem surpreso, né, dele não ter continuidade para a sequência dessa próxima temporada. Pelo Flamengo foi muito bem também, chega muito com altos e baixos no começo, mas ele sai realmente por cima, tanto que ele foi negociado por mais de 25 milhões de reais lá no início da temporada, no meio da temporada passada, né? Pensei que tinha até mais tempo que ele tinha deixado o Brasil, mas não, foi lá em julho de 2022, onde pelo Flamengo ele vinha de uma sequência boa também, 34 jogos, 5 gols e 2 assistências, se não estiver enganado aqui pela soma, foram mais de 300 jogos vestindo a camisa do Flamengo, muitos jogos mesmo, destaque para 2019 com o Jorge Jesus, 64 jogos, 5 gols e 7 assistências. Jogou também na Portuguesa, Corinthians, Chapecoense, Atlético Goianiense e Botafogo, onde se destacou em 2015 até chegar no rival no Flamengo. E assim, se chegasse, seria uma baita opção para esse meio de campo do Cruzeiro, que a Raposa tem encontrado dificuldades gigantes no mercado para essa função de primeiro volante. Tem especulado mais nomes do futebol sul-americano no geral, algumas opções argentinas, igual o Santiago Longo, tem também o Kevin Gutierrez lá do Defensa e Justiça, o Nicolas Fonseca lá do Montevideo Wanderers, uruguaio. Então tá tendo essas opções, mas mesmo assim não tem avançado nas tratativas. Vou deixar aqui também o mapa de movimentação do Ilharão nessa última temporada lá do futebol turco, que dá para ver claramente o tanto que ele poderia jogar bem nesse setor de meio de campo do Cruzeiro, seja um volante pelo lado direito ou um volante pelo lado esquerdo. Ele pode fazer muito bem esses dois papéis e, na minha opinião, tem até característica de jogo parecida com a do Richard. É um cara que marca muito bem, destaque para desarmes e chega, né, dentro da área com uma boa criação também no meio de campo. Na última temporada na Turquia, 31 jogos na Liga, 28 como titular, então foi titular absoluto.
não marcou nenhum gol, mas deu 4 assistências. O gol dele foi na Copa, né, da Turquia. Enfim, um desempenho bem interessante nessa última temporada e eu acho que seria uma baita opção. Se tivessem algumas outras atualizações, eu trago aqui para vocês, mas ele já demonstrou interesse de retornar, tá, ao futebol brasileiro, onde alguns clubes especularam a sua possibilidade, como por exemplo o Internacional, mas ainda não chegou a esse acordo. Teve também especulações do Botafogo, mas nada de proposta oficial. Quero que você deixe aqui embaixo, então, se seria ou não uma boa alternativa o Ilharão, que com certeza, né, deve ter um salário bem alto, mas que estaria então à disposição aí do mercado. Bom, outro aqui que parece até coincidência, né? Também muito parecido, estava no Flamengo, foi lá para a equipe do Fenerbahçe e que também não deve ser aproveitado para essa temporada, é o zagueiro Gustavo Henrique, que foi comprado, por curiosidade, para você ter uma ideia, por mais de 16 milhões de reais, porque ele não teve nenhum problema de lesão e estava estabelecido no contrato, né, que a equipe teria que comprá-lo caso ele seguisse normalmente, mesmo jogando ou não jogando como titular, mas não apresentou nenhum problema e a equipe turca teve que pagar para o Flamengo. 30 anos de idade, então já dá para ter uma ideia que teria que ter uma compensação financeira para tirar o jogador de lá, que foi muito mais reserva do que titular nesse ano, mas teve boas atuações na última temporada europeia, 23 partidas, 3 gols marcados e uma assistência com o técnico Jorge Jesus, que foi uma indicação também do treinador português, que já tinha trabalhado com ele, né? Não, tinha trabalhado não, mas já tinha visto ele no futebol brasileiro. Em 2019 ele estava no Santos ainda. Bom, é um atleta também que atua como zagueiro pelo lado direito do campo, pelo Santos, onde ele jogou basicamente a carreira inteira até chegar no Flamengo. Foi muito bem, 2019 mesmo, 55 jogos, 5 gols marcados. Pelo Flamengo, desde quando ele chega, nunca conseguiu ser um titular absoluto, tá? 2020 mesmo, 41 partidas, 3 gols e uma assistência, até que começa bem. 2021, 37 jogos e 2022, só 10 partidas. Sempre é bom destacar na questão ofensiva, né? Todo ano ele marca 3, 2 gols, até na Turquia mesmo, que ele jogou muito menos, 3 gols e uma assistência na liga, um desempenho bem interessante. E por esse mapa de movimentação do SofaScore, dá pra ver claramente que ele joga pelo lado direito do campo, né? Que... Cara, esses dois reforços, se chegassem pro Cruzeiro, seria quase que uma luva mesmo, né? O Ilharão e o Gustavo Henrique, eu colocaria os dois pelo lado direito do campo, tá? Mas enfim, muito bom mesmo. Nota média dele lá na liga de 7.1. Então jogou pouco, mas nos jogos que ele entrou foi muito bem. Muito mais por esse lado direito do campo e ajudando também na construção de jogada. É um cara que quando pega a bola, domina e já traz um pouco mais para o meio. Muito parecido com o papel de volante. 13 jogos na liga, 12 como titular, 2 gols marcados e uma assistência aí na liga do futebol turco. Jogou algumas outras partidas também por ligas europeias ou também pela Copa da Turquia, onde ele foi uma opção um pouco mais utilizada. Então aquela coisa, dois nomes viáveis para o Cruzeiro hoje? Sinceramente, para falar, eu acho que não, tá? Porque pelo investimento que o Cruzeiro já fez no mercado, eu acho difícil contratar qualquer um desses dois, porque se fosse só o salário, ainda assim já seria difícil, porque com certeza seria um teto muito alto do que o Cruzeiro estaria disposto. Só que pelas atuais circunstâncias, os dois podendo deixar o clube lá da Turquia e o Cruzeiro com uma dificuldade tremenda, seja para encontrar um primeiro volante ou para uma opção de zagueiro pelo lado direito, tem esses dois ótimos nomes, né? Para quem contratou o Arthur Gomes por 16 milhões de reais e o Matheus Pereira com um salário gigante, né? Que, enfim, tinha sido comprado até pouco tempo atrás por quase 100 milhões de reais. Acho que já pegou muito mais gente de surpresa do que seria o Ilharão ou o Gustavo Henrique. Mas, igual eu falei, depois de já ter trago esses caras todos, ainda assim ter mais contratações, eu sinceramente não sou otimista a esse ponto. Mas é uma sugestão aí, né? Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha. Tô curioso para saber. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos, que eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar o link também da Zapay aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado, para você aí conferir, né? Se tem algum débito em aberto, vai estar aqui embaixo então. Valeu, galera!